liderança a ler Provérbios e a ler o Provérbios do dia. Então hoje a gente ouviu lá o Provérbios capítulo 20. Eu quero desafiar você a fazer isso. Pastor, eu já li o livro de Provérbios, mas ouça o provérbio do dia. Então hoje foi dia 20, eu ouvi o Provérbios do dia 20. Hoje a gente tem um aplicativo que você ouve, você não precisa nem ler. Você está tomando café, a família está sentada e você está ouvindo. E sempre tem um versículo ou outro que destaca, que chama atenção. E uma coisa que eu tenho visto no livro de Provérbios é que ele fala muito de relacionamento e muito dos sentimentos. E a gente vai falar de dois aqui que estão muito constantes em alguns versículos de Provérbios, que é o ódio, que é a raiva. E se tem um momento que a gente tem visto isso se manifestar de forma muito clara, é nesses dias. Seja no trânsito, seja se você for conversar sobre questões políticas com alguém hoje, e essa pessoa é de um outro lado, hoje a coisa está difícil. Então, o convite para mim, para você, nessa tarde, é que a gente entregue a nossa raiva, o nosso ódio a Jesus. Olha esse texto da palavra de Deus. O ódio, ele provoca conflitos, mas o amor cobre todas as transgressões. Eu sei que entre nós, os cristãos, os crentes, não existe ódio e nem raiva. Você vai levar isso para alguém. A gente não fica com raiva, você não guarda raiva e ódio de ninguém. Mas vamos ouvir, né? Quem sabe serve. Talvez, vai que um dia você fica com raiva, né? Vai que alguma coisa um dia te tire do sério. Esse mesmo versículo, numa outra versão, diz: o ódio, ele só produz brigas, confusão, mas o amor, ele esquece e perdoa todas as ofensas. A pessoa que permite que esse sentimento de raiva, de ódio permaneça no seu coração, isso só vai produzir na vida dela brigas, conflitos, confusão. Mas a pessoa que permite que o Espírito Santo a domine, e que ela é guiada agora pelo fruto do Espírito e não pela obra da carne, ela vai saber amar, perdoar. O ódio, ele só provoca brigas, mas o amor, ele cobre todas as ofensas. E por que muitas vezes a gente fica com raiva? Algumas situações nos tiram do sério. É porque nós somos seres humanos, e o ser humano, ele é falho por natureza. Tem alguém aqui que nunca errou? Nós erramos constantemente. E geralmente as pessoas que nós mais amamos são as pessoas que mais ficam chateadas, magoadas com o nosso erro, porque não esperavam aquilo, e aquela reação, e aquela atitude, aquela palavra de nós. E por mais que uma pessoa tente fazer as coisas da melhor forma possível, da melhor maneira possível, uma hora ou outra ela vai errar, ela vai falhar, ela vai agir de uma forma que você não vai gostar. Isso no casamento é certeza. Não é todos os dias que nós estamos só no amor, mil maravilhas. Tem dia que você olha a esposa e não está como ela dormiu no dia anterior. Você fala: o que aconteceu? É normal, é assim mesmo. É você saber lidar com isso. E muitas vezes as pessoas, intencionalmente ou não, cometem erros com você, são injustos contra nós. E se nós não tomarmos cuidado, as primeiras coisas que vão começar a brotar em nosso coração é a raiva, é esse sentimento de raiva. E se ela não for trabalhada, ela se transforma num ódio. Essas duas emoções são destrutivas, e é muito difícil a gente até dizer qual das duas é a pior, a raiva ou o ódio, porque geralmente elas estão ligadas. O ódio quase sempre leva para a raiva sempre leva para o ódio. Então a gente tem que tomar muito cuidado com esses sentimentos, principalmente nós cristãos, porque se tem algo que as pessoas estão olhando é o nosso comportamento. E se tem algo que as pessoas querem ver em nós, é que de fato a gente vive tudo aquilo que a gente prega. Então, como eu posso dizer que eu sou cristão, bater no peito que eu sou cristão, se eu não sei viver em paz com todos? Se eu sou uma pessoa briguenta,
porque guardo raiva, ódio no coração. Em alguns momentos que eu poderia ser compassivo, misericordioso, eu pago com a mesma moeda. Eu vou agir com justiça. Que diferença fazemos se temos esse comportamento? Então, a raiva, o ódio, são sentimentos, emoções que muitas vezes vão ficando presos dentro de nós. Algumas pessoas, ao sentir isso, elas colocam para fora. E aí você sabe o que acontece quando uma pessoa coloca para fora o sentimento da raiva e do ódio. Ela provoca brigas, confusão, desentendimento. Ela fala o que não devia, ela age como não deveria, porque ela permitiu que aquilo... Mas algumas pessoas não fazem isso, elas guardam. E elas ficam com aquilo guardado, e elas ficam com aquilo guardado. E quantas vezes você vai conversar com um casal que está chegando no fim do relacionamento e você fala assim: mas vocês não conversavam? Não, pastor. E o dia que a gente conversou, descarregou tudo que tinha que falar. Mas nunca falou antes, eu não sabia, porque aquilo foi sendo alimentado, foi sendo guardado, não foi falado, só foi sendo trabalhado. E quantas pessoas estão assim hoje? E infelizmente pessoas que estão sendo dominadas pela raiva, pelo ódio, e não pelo Espírito Santo de Deus, transformando esse ódio, essa raiva em ações, e ações destrutivas, tanto para nós como para os outros. Mas nem sempre essas ações são ações físicas. Muitas palavras hoje são palavras de ódio, de raiva. E a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que sai da nossa boca, com aquilo que, as palavras que saem dos nossos dedos ao nós digitarmos alguma coisa. Hoje essa questão das redes sociais deu para nós essa questão de a gente achar que a gente pode falar tudo o que a gente pensa. É só você olhar, eu gosto muito de ver os comentários de algumas notícias. Hoje, mais uma vez, derrubaram um poste aqui em Jundiaí, perto de casa lá. Está lá o condomínio sem energia elétrica. Uma senhora se atrapalhou lá na direção e acabou batendo no poste. Mais um vencido pelo seu trabalho. Jundiaí é recorde nisso. Mas você vai olhar os comentários, alguém está preocupado com o condutor do veículo? Por mais que ele esteja errado, não estou falando que foi o caso ali da senhora, que talvez estava correndo, estava de fato sob efeito de álcool, sobre droga, ou passou mal, foi um mal súbito. As pessoas só vão fazendo as piadas, os comentários que ela acha que pode colocar. Eu fico imaginando a família olhando aquilo, lendo aquilo. E quantos que muitas vezes retrucam e já entra no privado do outro, e grupo de WhatsApp, então isso, não existe isso. Antes a gente tinha que conversar com a pessoa pessoalmente, e dava trabalho, então a gente muitas vezes deixava quieto. Hoje parece que está mais fácil a gente brigar, se desentender. E o triste é ver que muitas vezes é o crente que está ali, buscando tudo isso. Então, querido, a gente tem que tomar esse cuidado, porque a forma como a gente fala, o texto está deixando bem claro, esse ódio, ele provoca, ele excita, ele leva, e eu não posso ser levado por algo que não é ação de Deus. É por isso que Provérbios, ele nos traz vários conselhos. E Eclesiastes também, Salomão disse: não se ire facilmente, pois a raiva é marca dos tolos. Eu não sei qual a marca que você quer ter, e qual a marca que você quer ver que as pessoas olhem para você e falem: olha, se tem uma coisa que eu posso destacar nessa pessoa é... O texto está dizendo, se você é uma pessoa que se ira facilmente, se você é uma pessoa que não consegue se controlar emocionalmente, essa vai ser a marca do tolo. Eu não quero ter essa marca. Você quer ter essa marca? Eu estava ouvindo um especialista falando sobre o que as empresas procuram no ano que vem para um bom profissional na sua empresa, quais são as características, as marcas de uma pessoa para ser selecionada no próximo ano, o que eles esperam de um colaborador, e eles falaram, primeira coisa, paciência. Segunda coisa, alguém
que saiba se controlar ou tem controle emocional, além da comunicação e de tantas outras. Você vê agora as próprias empresas olhando para a questão dos relacionamentos como algo muito mais importante do que eu ter as qualificações, eu ter os cursos, eu ter as ferramentas. O que adianta ter todas as ferramentas, toda a capacitação, se eu não consigo me dar bem com as pessoas? Se quando eu abro a boca só causo tragédia, estrago. Que empresa quer ter uma pessoa dessa do lado? Que esposa quer ter um marido desse do lado? Que filho quer ter um pai desse? Portanto, querido, não se ire facilmente, pois a raiva, essa ira, essa falta de controle é marca do tolo. Agora, se você quiser ter essa marca, ok, você pode escolher isso e continua aí, nessa caminhada da ira desenfreada. Só que um dia você vai ser apontado, olha lá, aquele ali. Vixe, não fica perto dele não, porque o dia que ele estoura, que triste isso, né? E tem pessoas que acham isso bonito, né? Quando destacam essas qualidades. Cultivar o ódio, além de ser algo que a Bíblia está pedindo para a gente não permitir, não existir na nossa vida, ele pode também prejudicar a nossa saúde. Você sabia disso? A raiva, o ódio excessivo faz mal para o corpo humano, faz mal para a nossa saúde, nos atrapalha como pessoas, gera em nós um estresse, uma descarga de adrenalina no organismo muito grande e faz mal para mim e para você. Portanto, um dado importante é que cultivar o ódio pode prejudicar a saúde, pode causar alterações fisiológicas, como aumento da pressão, dos batimentos cardíacos, das tonturas. Eu não sei se você lembra de algum episódio que você ficou com muita raiva no ambiente de casa, em alguma situação de casa. Como que ficou? Parece que você está o coração vai sair pela boca, depois que passa aquilo, você fala, nossa, como a Bíblia tem razão, como eu fui tolo, como eu agi de uma forma tão... A gente fica envergonhado com aquilo que a gente fez. Não precisava ter acontecido, não precisava. Se a gente tivesse dado uma voltinha só para esfriar a cabeça, contado até 10, até 20, até 30, até 40, vai contando, até você controlar. E vai gerando então nisso, esse batimento cardíaco, essa tontura, essa vertigem, tremores, inquietação, insônia. Porque quando a gente está com raiva, com ódio no nosso corpo, sabe o que acontece? O organismo libera mais cortisol, um hormônio que ajuda o nosso organismo a controlar o estresse. Então a gente fica mais estressado. Esse hormônio, ele reduz inflamações, contribui para o nosso sistema imunológico, mas quando ele é liberado com muito mais frequência, porque eu estou com raiva frequentemente, eu estou guardando esse sentimento de ódio no coração. Não, pastor, mas eu não guardo. Pensa aí, aquela pessoa que te deixou com raiva, você consegue olhar para ela? Quando a gente tem esse sentimento do ódio, e aí eu não quero que você entre naquela questão de você ficar trazendo para você aquela negação. Não, eu não sinto isso não acontece comigo. Mas você não pode estar perto da pessoa. Como que não? Você fica evitando estar no mesmo lugar, não conversa. Olha essa frase de um poeta inglês: os homens amam com pressa, mas odeiam com calma. Um poeta lá do século XIX. Como deveria ser hoje? Os homens odeiam com pressa, mas amam com calma. Só que desde o século XIX ele já está mostrando qual é a realidade dos nossos dias. Amar e atitudes de amor, de compaixão, de cuidado, de carinho, é com pressa. Mas odiar, ter raiva e sentimentos que nos fazem mal, aí a gente vai com calma. E nós vamos permitindo que essas coisas vão nos destruindo. O que ele está dizendo é que, olha, as pessoas estão guardando mais sentimentos ruins do que bons.
E está na hora da gente fazer uma troca. Está na hora da gente mexer nisso. Está na hora da gente mudar essa realidade. Ontem nós tivemos a Verusca lá no Ágape, ela falando que ela ficou impressionada quando ela passou na frente do quartel e viu aquele povo tudo lá ainda, desde o dia da eleição. Ela falou, ela é psicóloga, falou, eu estou preocupado com o rumo que o nosso país está tomando. Esse povo está demonstrando não só amor à pátria, mas que alguma coisa do emocional e do psicológico não está melhor, não está bem. Porque não é normal a pessoa parar a vida para ficar na frente de um quartel, dormindo ali e fazendo tudo o que estão fazendo. Então a gente vai vendo que as coisas estão ficando muito esquisitas. Não sei qual é a realidade que você tem de... né? Principalmente eu fico pensando nas pessoas mais velhas, que já viveram tantas coisas, e fica vendo o que está acontecendo hoje. É por isso que Paulo orienta a igreja de Colossenses, diz o seguinte: mas agora, sabe qual é o momento? De nós se livrarmos. E quando ele fala de se livrar, ele está falando de arrancar, de lançar fora. É o momento agora da gente tirar de nós, do nosso coração, da nossa carne, do nosso corpo, das nossas emoções, sentimentos de ira, de raiva, de maldade, de maledicência, que é insulto, essa linguagem obscena e indecente que ainda permanece na boca de alguns. Paulo está dizendo, este é o momento de vocês se livrarem, de vocês tirarem. Se há um momento que nós como igreja deveríamos mostrar amor e que somos diferentes, é agora. Enquanto alguns estão demonstrando ódio, raiva. Você pode se perguntar, mas Deus nunca fica com raiva? Será que Ele nunca odeia? A Bíblia mostra algumas ocasiões em que Deus, Ele se irou. Mas era diferente de nós, porque quando a gente vê a ira de Deus, a gente vê a ira de Deus contra o pecado. E a ação do pecado na vida das pessoas. Geralmente o nosso sentimento de raiva e de ódio é contra pessoas, e não a atitude das pessoas. É por isso que é tão difícil você conversar com alguém, ela apontar algum erro seu, e você não levar para o lado pessoal. Você não olha a questão que está sendo apresentada, a situação que está sendo apresentada, você olha a pessoa. Pronto, não é mais meu amigo. Você já isola, já deixa de lado. É claro que alguns de fato vêm para destruir, para colocar para baixo. Mas Deus é diferente de nós. O pecado faz Deus ficar irritado. O pecado faz Deus ficar irado. Nós não. É as pessoas. É por isso que o Salmo 37:8 diz: deixe a ira de lado. Não se enfureça. Não perca a calma. Isso só vai te trazer prejuízo. O que eu preciso fazer, pastor? Primeira coisa, perdoar a si mesmo e o outro. Sabe o que o perdão provoca? A redução do cortisol. Enquanto a raiva e o ódio, ele elimina mais, ele aumenta esse hormônio e te deixa mais estressado, o perdão, ele reduz, ele equilibra. Olha como Deus é maravilhoso, e quando a gente estuda, e a gente vê que Deus pensou em cada detalhe, que os sentimentos bons e aquilo que é bom, faz bem para nós e para a nossa alma, e aquilo que é mal, os sentimentos ruins, faz mal para nós, são negativos, destrutivos. Portanto, o perdão, ele provoca a redução de cortisol, vai nos deixar mais calmos, tranquilos, por isso que a gente se sente mais leve. Querido, comece a aceitar as coisas como são, especialmente aquelas que você não tem controle. Eu estou com uma filha de 17 anos, Bianca.
Pensa numa idade que eles acham que eles controlam tudo, que eles sabem tudo, eles sabem mais do que a gente. E aí as coisas têm que ser exatamente como eles acham que tem que ser. E tem hora que você tem que deixar. Dá errado para ele fora. Aí você, está vendo que não é assim? Tem outros caminhos? Pode ser feito diferente? Portanto, aceite as coisas como são. O que pode ser mudado, mude. O que não tem como você mudar, está fora do seu controle, querido, não sofra com isso. Não deposite nos outros a culpa dos seus problemas, de erros seus, de escolhas erradas suas. Não coloque sobre o outro isso. Não crie grandes expectativas em pessoas que não vão conseguir suprir isso. Faça atividades sociais, esportivas, que vai te ajudar a eliminar esses sentimentos. Outro segredo para você entregar para Deus a sua raiva, o seu ódio: sorria mais. Sorria mais. O sorriso contagia e melhora o nosso sistema imunológico. Como eu fico triste quando eu conheço algumas pessoas e depois eu descubro que essa pessoa, ela é cristã, ela é de uma igreja, e se só vê a pessoa de cara fechada. Eu falei, mas cadê Cristo? Cadê a alegria do Senhor, que é a nossa força? Cadê? Eu sei que a gente tem situações difíceis, eu também tenho, querido. Tem situações desafiadoras, tem dia que você acorda querendo sumir. Mas a gente não pode permitir que essas coisas tirem de nós a alegria do Senhor, que é a nossa força. A certeza de que nós temos mais um dia para viver. E que nós podemos dizer, Senhor, obrigado por termos mais um dia. Tem pessoas nos hospitais fazendo isso. Quando acordam e veem que tem mais um dia ainda pela frente. Que Deus deu a eles mais um dia. Enquanto nós temos liberdade, ficamos, mais um dia. Alguns estão nos leitos dizendo obrigado por mais um dia. Aquilo é muito especial para ele. Portanto, sorria mais. E a Bíblia te dá um conselho: sejam todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando o mal por mal, ou não pagando a injúria por injúria. E o último: se alguém afirma, eu amo a Deus, eu sou crente. E alguns, eu sou pentecostal, eu sou tradicional, eu sou, olha, quando eu oro. Se alguém afirma, eu amo a Deus, mas odeio seu irmão, guarda raiva e ódio no coração. O que essa pessoa está dizendo é que é mentira tudo o que ela fala. Porque ela não vive aquilo que ela fala. É mentiroso. Porque se nós não amamos os nossos irmãos que nós vemos e podemos estar perto, como eu posso dizer que eu amo a Deus a quem eu não vejo? Como eu posso dizer que eu amo alguém que eu não vejo, se eu não consigo amar quem eu vejo, em quem eu posso estender a mão, em quem eu posso abraçar, em quem eu posso perdoar? Querido, não sou eu que estou dizendo isso, não, é a palavra. Se você afirma que ama Deus, mas odeia o seu irmão, tem coisas ainda que você não permitiu Deus tratar, Deus trabalhar, e alguns ainda batem no peito, só si mesmo, é meu jeito, eu trato a si mesmo. As pessoas sabem que, querido, não está certo, não está certo. Nós precisamos ser libertos do ódio, da raiva, deixar que Cristo governe a nossa vida. E sabe como a gente consegue isso? Quando a gente se rende, quando a gente entrega, e quando a gente se oferece a Deus completamente, dizendo: Senhor, aqui está o Oswaldo, com seus comportamentos, com suas atitudes, com sentimentos que muitas vezes querem dominá-lo, querem controlar. Aqui está o Oswaldo, eu te entrego, eu me rendo. Eu não sei qual vai ser a sua decisão nessa tarde, mas eu quero convidar você a também fazer isso, a se render, a se entregar diante do Senhor. Vamos nos colocar em pé e vamos fazer desse cântico a nossa oração.
Vamos fazer desse cântico o nosso pedido ao Senhor. Ó Pai, eu quero, examina o meu coração, sonda, meu Deus, sonda o meu coração, sonda os meus sentimentos. Eu quero que as pessoas possam olhar para mim e ver que eu sou uma pessoa assim, que tem falhas, que tem erros, mas que está trabalhando para melhorar, para ser mais parecido com Jesus. E é por isso que clamamos ao Senhor. Faça desse cântico a sua oração. A ti vou clamar, pois tudo vem de ti.